Olá, meu nome é Ana Carolina Monteiro. O título da minha dissertação é Neuromodulação por corrente contínua na ansiedade, controle inibitório e comportamento de risco em jovens universitários e foi orientado pela professora doutora Paloma. Falando um pouco sobre os construtos nessa dissertação, a ansiedade ela é categorizada como mal-estar físico e psíquico, que ocorre de forma generalizada ou resultado de um estímulo específico. Em jovens universitários, ela é muito prevalente e pode interferir negativamente na capacidade executiva central, responsável pelo controle inibitório, processamento de planejamento e tomada de decisão. Nesse ponto, falando sobre o controle inibitório, ele é visto como a habilidade de inibir ou controlar respostas impulsivas. E um déficit nesse controle inibitório pode gerar uma atenção insuficiente a estímulos relevantes, planejamento de ação atrasado e um aumento de comportamento de risco. Isso é muito importante em universitários, justamente porque grande parte da população universitária tem entre 18 e 30 anos. E é visto que ocorre com mais frequência esse déficit no controle inibitório, bem como também um déficit no comportamento de risco, um maior aumento no comportamento de risco, no caso. O comportamento de risco são comportamentos consciente ou inconscientemente controlados, com uma incerteza percebida sobre o seu resultado. Esse comportamento de risco ele pode gerar malefícios para o bem-estar físico, econômico ou psicossocial das pessoas. Então, formas de tratar a ansiedade por consequência desses outros fatores são muito importantes. Quando a gente fala de tratamento, a gente pensa em terapias cognitivas ou medicalização. No entanto, o que a gente vai tratar nessa pesquisa é a estimulação transcraniana de corrente contínua, que é um tipo de neuromodulação focal não invasiva, onde dois eletrodos buscam excitar ou inibir, por meio de corrente elétrica de baixa intensidade, áreas cerebrais. Nesse ponto foi criada hipóteses. As hipóteses são que os participantes da condição antissociativa apresentem menores níveis de ansiedade comparados aos resultados da TCC-CHAM. Os participantes da condição antissociativa apresentem menores níveis de comportamento de risco quando comparados ao resultado da TCC-CHAM. E a última hipótese é que os participantes da TCC-ativa apresentem maiores níveis de controle inibitório quando comparados ao resultado da TCC-CHAM. Nessa forma, essa dissertação foi dividida em dois estudos. O primeiro estudo foi reunir evidências acerca da utilização da TCC no tratamento de adultos com sintomas de ansiedade. E o segundo estudo foi verificar a eficácia da TCC para o controle da ansiedade e, consequentemente, controle inibitório e comportamento de risco em jovens adultos. O primeiro estudo foi uma revisão sistemática que foi cadastrada no Próspero. Utilizou-se como bases de dados essas e utilizou descritores referentes a TCC e ansiedade. Foram encontrados 642 artigos que passaram por uma análise de títulos, resumo e texto completo, levando em consideração os critérios de elegibilidade, riscos de viés e a questão central da pesquisa. E a qualidade dos estudos foi verificada por meio de uma dessas características recomendadas pelo guia da Cochrane, por meio de Risk Bias Tool. No total, finalizou com 8 artigos. Desses 8 artigos, foi vista uma diminuição dos níveis de ansiedade, analisando antes e após a realização do TCC. No entanto, foi encontrada uma heterogeneidade entre esses estudos e esses seus resultados, e também uma heterogeneidade entre os tipos de instrumentos de pesquisa. No entanto, foi visto um protagonismo do córtex pré-frontal dorsolateral. Isso condiz com a literatura, que mostram que pacientes com ansiedade eles apresentam uma menor atividade cortical em situações de ameaça. Então, faz sentido ser utilizado o córtex pré-frontal para excitação. Então, desse ponto, é muito importante ter essa noção para seguir para o segundo estudo, que foi um estudo piloto experimental, triplo cego, de medidas repetidas, onde todos os participantes passaram pela TCC ativa e CHAM. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFDPA, e para a mensuração desses construtos, para a ansiedade foi utilizado a escala de ansiedade Hamilton e o inventário de estado saúde, inventário de ansiedade traço estado. Também foram utilizadas tarefas computadorizadas. Para o controle inibitório foi utilizado o Go-No-Go e para o Balloon Analog Risk Task foi para o comportamento de risco. A metodologia foi utilizada na TCC bilateral com o ânodo posicionado no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo e o cátodo no córtex pré-frontal dorsolateral direito, utilizando uma corrente de 2.000 amperes durante 20 minutos, com 5 sessões, onde o pessoal passou por uma TCC ativa ou CHAM, um período de washout de uma semana, e novamente mais 5 dias de TCC ativa ou CHAM, mais um período de uma semana para ser feito um follow-up. Isso aqui a gente traz os resultados. Na ansiedade foram tragos resultados muito interessantes, onde houve uma diminuição dos níveis de ansiedade entre T0 e T1. Foram uma diminuição muito significativa, principalmente no que tange os inventários de ansiedade traço estado. Houve também entre o T1 e T2 um aumento
mas ainda assim, esses níveis de ansiedade, após o follow-up, ficaram menores do que os níveis iniciais da linha de base de ansiedade. No controle inibitório, houve um aumento do tempo de reação, mas houve também uma diminuição do follow-up. Essa reação é muito interessante justamente pelo fato de que houve uma maior hesitação para o controle, para o nível de a questão do controle inibitório e tudo mais. E no comportamento de risco, na condição placebo, houve um aumento gradual das médias de enchimento entre os tempos, mas na condição ativa houve um aumento no follow-up, no pós-teste, seguido de uma diminuição desse follow-up, outro resultado bem positivo. Então, quando a gente fala também dos riscos, dos efeitos adversos, foi possível ver uma diminuição dos efeitos adversos, onde apresentou apenas resultados moderados em certas situações, e não houve momento nenhum que foi necessário parar ou realmente interromper as estimulações com essas pessoas. No total, o presente trabalho segue o padrão encontrado na literatura, apresentado resultados inconclusivos sobre os efeitos da TCC, na diminuição dos níveis de ansiedade, controle inibitório e comportamento de risco. No entanto, no que tange à ansiedade, foi visto que a TCC ela auxiliou na melhora, mesmo que sutilmente, dos sintomas de ansiedade para os participantes, onde as médias desses participantes de níveis de ansiedade diminuiu bastante ao longo das sessões e ao longo dos tempos, após no pós-teste e no follow-up. Nos principais achados foram vistos que foram resultados heterogêneos, isso condiz com a literatura já apresentada no primeiro estudo, mas também apresenta interesse crescente da comunidade científica em investigar os efeitos do TCC, para além dos sintomas clássicos de ansiedade. E no que tange os efeitos adversos, é uma técnica bem tolerada, assim como tem sido relatada na literatura. Então, sugere-se que, com esses resultados positivos, que futuros estudos explorem a relação da ansiedade com o controle inibitório e também com o comportamento de risco. Essas são as referências.